Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre carnê-leão. É isso mesmo, carnê-leão. Você já deve ter ouvido falar em alguma matéria, alguma notícia, e hoje trarei esse assunto para vocês. Logo após a vinheta falaremos sobre carnê-leão, ok? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Medeiros, contador, atuante na área há mais de 20 anos. Você já me conhece aqui do canal. Quem não conhece, se inscreve aí no canal, hein? E dá aquele curtir. E hoje vamos falar sobre o quê? Carnê-leão. É isso aí, definição e conceito, procedimentos, cálculo, livro caixa e alguns exemplos. Vamos lá? Então é o seguinte, pessoal, carnê-leão é um assunto um tanto quanto curioso, né? Porque muitas pessoas não conhecem e deixam de recolher, muitas vezes em atividades simples, como recebimento de aluguel, entre outros, e isso algum dia pode trazer uma complicação, ok? Porque está na legislação, é obrigatório e muitas pessoas deixam de fazer e acabam recolhendo só lá na declaração de imposto de renda, o que necessariamente, se for verificar pela legislação, estaria errado. No caso de uma malha fiscal ou algo do tipo, pode complicar essa pessoa, ok? Então vamos lá. Pessoal, definição. As pessoas físicas residentes no país que receberam rendimento de outras pessoas físicas ou do exterior estão sujeitas ao chamado carnê-leão, que é o pagamento mensal obrigatório do imposto de renda incidente sobre esses rendimentos, considerado antecipação do imposto devido na declaração de ajuste. Examinamos a seguir as normas para apuração e recolhimento do carnê-leão, ok? Estão obrigados ao recolhimento mensal do imposto carnê-leão as pessoas físicas domiciliadas no país que receberam. Pessoal, fique muito atento aqui nessas opções. Rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no país, tais como locação e sublocação de bens móveis e imóveis, arrendamento, subarrendamento e os decorrentes de trabalho não assalariado, assim compreendidos todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício. Então aquele serviço por fora, aquele serviço de vez em quando, aquele famoso bico, ele deve ser tributado pelo carnê-leão, ok? Rendimentos ou quaisquer outros valores, rendimentos de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos, exceto ganho de capital decorrente de alienação de bens ou direitos da liquidação ou resgate de aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira e da alienação de moeda estrangeira mantida em espécie. Emolumentos e custas nos serventuários da justiça, como tabeliões, notórios e oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos. Pessoal, lembrando, isso daqui é rendimento, tá, pessoal? Então, esses emolumentos e custas é quando você recebe, tá? Então, são rendimentos, ok? Esses rendimentos sujeitos-se ao carnê-leão, independente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, tá? Então, tudo que estamos falando aqui é rendimento, os emolumentos e custas não são custas suas, são quando vem de algum processo e você recebe. Rendimento de prestação à pessoa física de serviços de transporte de cargas e passageiros e serviços como trator, máquina de terraplanagem,
colheitadeira e assemelhados, observando o disposto no subíndice de transporte autônomos que veremos a seguir. Importância em dinheiro a título de pensão alimentícia, em face das normas do direito da família, pensão alimentícia tem que fazer o carnê-leão, dependendo da situação, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual realizado por escritação pública. Rendimentos por serviços prestados a embaixadas, repartições, consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte. Certo? Rendimentos comuns. Prontinho. Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos cujas propriedades seja em condomínio ou decorra do regime de casamento seja tributado pelo condôminos ou cônjuges da seguinte forma. No caso de propriedade em condomínio, a tributação será proporcional à participação de cada condômino. Condomínio? Pessoal, isso aí condomínio seria naquele caso que diversas pessoas são donas de uma propriedade. Acontece muito com herança familiar e aí você tem a parte do aluguel, né? E aí essa parte do aluguel você acaba rateando para todos, né? No caso de propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, né? Inclusive na hipótese de contribuinte separado de fato, a tributação incidirá sobre 50% do total dos rendimentos comuns, em nome de cada cônjuge, ou dos rendimentos comuns em nome de, ou opcionalmente, né, sobre o total em nome de um dos cônjuges. Na propriedade em condomínio decorrente da união estável, a tributação inicial sobre 50% do total dos rendimentos relativo aos bens possuídos em condomínio em nome de cada convivente, salvo estipulação contrária em contrato escrito. Rendimentos de dependentes. Os rendimentos sujeitos ao carnê-leão recebidos por pessoas consideradas dependentes do contribuinte serão submetidos à tributação como se lhe fossem próprios. Entenderam? Pessoal, você tem na sua declaração alguém como dependente e vai colocar essa pessoa como dependente na declaração seguinte. Se essa pessoa já oferir rendimentos como aluguéis, trabalho de profissional liberal e etc., já deve fazer o carnê-leão, ok? Então já deve fazer o recolhimento do carnê-leão. Rendimentos excluídos não estão sujeitos ao recolhimento do carnê-leão os rendimentos considerados isentos pela legislação do imposto de renda, os rendimentos sujeitos à tributação na fonte, tais como rendimentos recebidos de pessoa física com quem tenha vínculo empregatício. Regime de caixa. Nesse caso, pessoal, os rendimentos serão tributados no mês do seu efetivo recebimento, ou seja, pelo regime de caixa, considera-se recebimento a entrega de recursos ao beneficiário, mesmo mediante depósito em instituição financeira em seu nome. O regime de caixa também será observado para a dedução das despesas na determinação do rendimento tributável. Os rendimentos depositados em juízo são tributados somente quando disponibilizados ao beneficiário ou a seu representante legal. Pessoal, regime de caixa, como que funciona? Também é um assunto muito polêmico. Pessoal, por exemplo, no caso de aluguel, a pessoa que está residindo na casa que vai pagar aluguel, ela paga aluguel referente a um mês e paga no início do outro, normalmente. Nesse caso, para o carnê-leão, o que vale é o mês do recebimento. E quanto recebeu, tá? Acontece muita confusão por causa disso. Então, não pela competência do aluguel, mas sim pelo recebimento do mesmo. Por que eu digo isso, pessoal? Porque o que acontece? Tem muitas vezes que a pessoa vai pagar um aluguel, paga o aluguel no começo do mês, referente ao mês anterior, e no final do mês ela decide antecipar. Notaram que existem 2 pagamentos de aluguel no mesmo mês? Então é necessário recolher sobre o recebimento. Então nesse mês em questão, você vai tributar sobre 2 aluguéis, ok? Nesse caso, e isso serve para qualquer outra prestação de serviço. O que importa é o recebimento do valor. Rendimentos brutos sujeitos ao imposto. Na apuração do rendimento bruto sujeito à incidência do imposto, o contribuinte deve considerar em cada mês os valores examinados no itens a seguir. Transportadores autônomos. Específico para transportadores autônomos. Para determinar o rendimento bruto sujeito ao recolhimento mensal do imposto, o transportador somará
todos os valores auferidos de outra pessoa física no mês pela prestação de serviço de transporte em veículo próprio locado, inclusive mediante arrendamento mercantil ou adquirido com reservas de domínio ou alienação fiduciária. Desse total, considerará como rendimento bruto o seguinte: 10% no mínimo do rendimento decorrente de transporte de cargas e de serviços prestados com trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, 60% no mínimo do rendimento decorrente de transporte de passageiros. A parte dos rendimentos que não foi tributada não será considerada para justificar acréscimo patrimonial na declaração de bens do transportador, ok? Aos transportadores autônomos é vedada a dedução de despesa escriturada no livro caixa, abordado no subitem escrituração do livro caixa, que veremos a seguir esse subitem, tá? Rendimentos de transporte não sujeitos ao carnê-leão. Quais os rendimentos de transporte não sujeitos ao carnê-leão? Serão considerados como rendimentos auferidos à pessoa jurídica e, portanto, não são sujeitos ao recolhimento do carnê-leão quando serviços forem executados por outro profissional qualificado, mediante remuneração, ou com ou sem vínculo empregatício, caracterizando-se empresa individual equiparada à pessoa jurídica, ou a exploração do serviço se der conjuntamente entre duas ou mais pessoas físicas através de sociedade regular ou de fato, comprovável por qualquer meio de prova admitido em lei, certo? Vale pedágio. Valor de vale pedágio não integra o valor do frete e não se considera como rendimento. Rendimento de aluguéis. Vamos lá para rendimentos de aluguéis. No caso de rendimento de aluguéis, não integram a base de cálculo do carnê-leão. Preste atenção, pessoal, quando você for fazer o cálculo do seu carnê-leão, veja o que não integra a base de cálculo do carnê-leão, ok? O valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento, o aluguel pago pela alocação do imóvel sublocado, as despesas pagas para a cobrança ou recebimento do rendimento e as despesas de condomínio. Quando o aluguel for recebido através de imobiliária, procurador ou qualquer outra pessoa designada pelo locador, será considerada como data de recebimento aquele em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente de quando o mesmo foi repassado para o locador, ok? Então, se atentem nesses detalhes. Então, no seu rendimento de aluguéis, você pode tirar esses pormenores que a Receita Federal permitiu, como as despesas pagas para cobrança, para você cobrar o inquilino, e também das demais despesas que eles vêm aqui, e também do fato da data do que o locador paga, ok? Indenização por rescisão de contrato. A indenização pela rescisão antecipada ou término de contrato será considerada rendimento tributado para o beneficiário, ok? Juros e demais acréscimos compõem a base de cálculo para efeito de tributação juros de mora e qualquer acréscimo e outras compensações pelo atraso no pagamento do aluguel, bem como as luvas pagas ao locador ou cedente do direito e as benfeitorias realizadas no imóvel pelo locatário não reembolsados pelo locador. Atenta nisso, pessoal. Então, por exemplo, se o inquilino pagou com juros e mútuo aluguel, tem que considerar como renda. Rendimento no exterior. Os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior, bem como os impostos pagos, devem ser convertidos em dólares dos Estados Unidos da América pelo seu valor fixado pela autoridade monetária, no caso o Banco Central, do país de origem dos rendimentos na data do recebimento e, em seguida, em reais, mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado para a compra pelo Banco Central do Brasil, para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento e rendimento. Demais rendimentos. No caso de rendimentos não especificados no subíndice anterior, deve ser considerado o valor bruto efetivamente recebido no mês.